Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso webcast dedicado ao acesso rápido para Portugal, Fast Track e Plugin no AIC Acelerador, ou AIC Accelerator. Hoje vamos explorar um bocadinho todo o universo do AIC Accelerator, o programa de financiamento de referência no âmbito do Horizonte Europa para PME e startups altamente disruptivas com soluções Deep Tech. Mais do que discutir aqui um pouco a convocatória, o programa do AIC Accelerator, vamos também abordar todo o mundo, todos os mecanismos que existem em redor do AIC Accelerator. Portanto, espero que esta sessão, este webcast, seja útil a todos. Relembro que durante a sessão poderão colocar as vossas questões no chat, que prontamente responderemos para que fiquem esclarecidos. Portanto, para hoje temos também um conjunto de slides ilustrativos para orientar um pouco a nossa conversa. Que, como já referi, será em torno de todo este universo do AIC Accelerator e com um foco em especial em alguns mecanismos específicos que existem em Portugal, para que desta forma as startups e as PME possam ficar aqui com uma noção integral de todas as oportunidades existentes, ok? Portanto, vou passar aqui a um primeiro slide mais introdutório para vos dar uma visão geral do que vamos falar. Essencialmente, e como já referi mais do que o ACE Accelerator, explorar estes mecanismos satélites que podem ver na figura. Portanto, por um lado, o mecanismo Fast Track, que é um mecanismo, como o nome indica, de acesso rápido ao Horizonte Europa, ao ACE Acelerador do Horizonte Europa, para ser mais precisa. E também o mecanismo plugin, que também ele é um mecanismo de acesso rápido, e neste caso falaremos no âmbito português. Este mecanismo no fundo, este acesso é permitido através do aviso e da empresarial, projetos demonstradores. E para complementar, queremos também trazer aqui a novidade nacional, que será o tema dos vouchers da AIC, portanto o voucher ao AIC Accelerator e o voucher Deep Tech, também eles dirigidos a startups e PME. Portanto, sem mais demoras, gostaria também de passar a palavra à minha colega Sofia, que nos vai explicar, em primeiro lugar, em que é que consiste o ACE Accelerator, para quem se entenda a base para a qual depois podemos partir para todas estas oportunidades satélite. Portanto, dou aqui a palavra à minha colega Sofia e vou começar por perguntar-te, Sofia, se nos podes fazer aqui um pequeno enquadramento do que é o ACE Accelerator e focar, em primeiro lugar, quais são os objetivos desta oportunidade. Então, Maria, claro que sim. Portanto, o ACE Accelerator, como já foste dando umas luzes, então, um programa de financiamento do Horizonte Europa, é destinado a PMEs e startups que se foquem particularmente em Deep Tech. Portanto, Deep Tech é aqui uma área que já nos é bastante familiar, é uma área também que exige um financiamento significativo durante um longo período de tempo, antes de serem gerados efetivamente retornos. Portanto, estas inovações muitas vezes têm dificuldade em atrair financiamento, porque lá está, como referi anteriormente, os riscos e o tempo envolvido acabam por ser demasiado elevados. Assim, nestes moldes, portanto, o financiamento AIC permite que estas PMEs e startups atraiam os montantes de financiamento que necessitam para a sua expansão num prazo de tempo mais curto. Portanto, esta modalidade, o AIC Accelerator, funciona aqui como um propulsor ou um catalisador desta expansão ou scale-up. É também de salientar que é um programa extremamente competitivo, como tem vindo a ser reportado relativamente às taxas de sucesso deste programa, portanto, e no seguimento do que mencionei anteriormente,
Este tipo de financiamento visa suportar as fases mais tardias do desenvolvimento tecnológico, bem como a sua expansão ou scale-up. Portanto, resumidamente, o objetivo do ACE Accelerator é apoiar inovações que tenham uma componente tecnológica que já tenha sido testada e validada em laboratório ou outro ambiente relevante e, portanto, que tenham concluído um nível de maturidade tecnológica de 5. Obrigada, Sofia. E já agora aproveito também para reforçar esta ideia de que este ano, portanto, no ano 2025, este critério do TRL é um critério de elegibilidade dos mais importantes para o ACE Accelerator, portanto, é mesmo necessário que as entidades que queiram concorrer consigam comprovar que terminaram em toda a sua extensão o nível TRL 5 e estão agora prontos a iniciar o TRL 6. Portanto, ficam aqui também já com esta noção geral do ACE Accelerator e queria pedir-te, Sofia, antes de passarmos aqui ao próximo slide, se nos podes esclarecer em relação às entidades que são elegíveis, quem é que se dirige no fundo o ACE Accelerator? Portanto, o ACE Accelerator é um programa monobeneficiário e para serem elegíveis, os candidatos podem ser então PMEs e startups, como já fomos referindo, que estejam estabelecidos em Estados-membros ou então em países associados do Horizonte Europa. Também as small mid caps, aqui as chamadas empresas de média capitalização, até 499 trabalhadores, mas em casos excepcionais apenas para efeitos de expansão rápida e que, mais uma vez, estejam estabelecidas em Estados-membros ou então num país associado também do Horizonte Europa. Por fim, pessoas ou organizações que pretendam desenvolver uma startup. E aqui é importante referir que no momento da assinatura do contrato de financiamento, essa mesma startup deve estar legalmente constituída. Obrigada, Sofia. E acho que é evidente que portanto, o ACE Accelerator é mesmo aqui dirigido especialmente às startups e às PME altamente disruptivas, com soluções capazes de impactar e até criar novos mercados. Posto isto, pergunto, Sofia, se nos podes explicar de forma geral que tipo de projetos é que são esperados no ACE Accelerator? Então, relativamente ao tipo de projetos que são esperados, convém aqui destacar que o ACE Accelerator tem 2 modalidades, a modalidade aberta, ou chamada Open, e a modalidade dos desafios, a dos challenges, sendo que os candidatos podem submeter a candidatura a qualquer uma das modalidades. Como o próprio nome indica, como é aqui enfatizado, a modalidade Open ou modalidade aberta não tem uma prioridade temática definida e, portanto, está aberta a propostas em qualquer domínio de tecnologia e ou aplicação, sendo que os challenges, os desafios, estão abertos a propostas em tópicos pré-definidos, que foram identificados em áreas onde tecnologias ou inovações podem ter um papel importante, um impacto importante nos desafios da União Europeia. E, portanto, aqui, como é visível também na apresentação que temos partilhada, de destacar a aceleração do desenvolvimento de materiais avançados e upscaling ao longo da cadeia de valor, os sistemas de produção de alimentos de baixas emissões impulsionados pela biotecnologia, o Gen AI for EU, que visa então a criação de campeões europeus em inteligência artificial generativa, serviços de operações, robótica e tecnologias inovadoras no espaço, para uma infraestrutura espacial resiliente da União Europeia e, por fim, inovações revolucionárias para a mobilidade do futuro. E nós chamamos a vossa atenção, que se tiverem um interesse em candidatar-se ao ACE Accelerator, de, em primeiro lugar, averiguarem se a vossa ideia, a vossa tecnologia teria um possível enquadramento nos desafios, uma vez que será sempre um alinhamento prioritário se efetivamente estiverem alinhados com os challenges, com os desafios, e só depois então passar para a candidatura Open se eventualmente não houver este alinhamento. E efetivamente é aqui um mecanismo que
que o Horizonte Europa, que o programa do ACE Accelerator tem de salientar algumas áreas de inovação que estejam com mais destaque no momento e, portanto, os desafios vão variando todos os anos, de forma geral. Obrigada, Sofia, pela explicação. E passamos agora, se calhar, a explorar um pouco o tipo de subvenções que estão disponíveis e quais as taxas de financiamento do ACE Accelerator, para que também as empresas, as startups, as PME, tenham aqui uma noção com a que é que poderão contar em termos de financiamento. No tipo de financiamento que podem esperar, então o ACE Accelerator pretende, como já dissemos e reiterar aqui, apoiar o desenvolvimento, ou seja, num TRL5 já finalizado, a implantação e a própria expansão das inovações. Além do apoio financeiro, que este tipo de financiamento providencia, todos os projetos beneficiam de uma gama de serviços de aceleração de negócios. Portanto, desta forma, os projetos selecionados podem receber um financiamento sob a forma de subvenção, que pode chegar até aos 2,5 milhões de euros, aqui com um cofinanciamento a 70%, sendo que podem ser combinados com investimentos de capital através do fundo AIC, que variam entre o meio milhão e os 10 milhões de euros para expansão e outros custos relevantes. Aqui, as empresas que trabalham em tecnologias de interesse estratégico europeu podem candidatar-se a investimentos AIC superiores a 15 milhões de euros, portanto, deixo aqui a nota que empresas que trabalham em tecnologias de interesse estratégico europeu podem ter um financiamento superior, através de uma variação do AIC Accelerator, a chamada AIC Step Call, que vamos explicar em seguida, ao longo também desta sessão. É isso mesmo, Sofia, portanto, no fundo destacar aqui os 2,5 milhões em subvenção em fundo perdido e depois a possibilidade de obter um financiamento em capital até os 10 milhões de euros aqui no âmbito da convocatória do ACE Accelerator e referir que investimentos superiores em termos de capital estão disponíveis, mas nesta step call que nós iremos explicar mais à frente. E também, apenas para terminar esta questão à volta do financiamento, referir rapidamente duas questões importantes. Portanto, a primeira é que este é um esquema, o esquema do orçamento é um esquema em lump sum, ou seja, aqui uma quantia já pré-definida de orçamento, que obriga a um maior detalhe do orçamento em fase de candidatura, mas que depois é um regime simplificado para reporte dos custos ao longo do projeto. E, portanto, o pagamento do orçamento, o desbloquear das tranches do orçamento é realizado em função das tarefas e dos entregáveis finalizados, e não há necessidade de reportar, digamos assim, contra a fatura. E apenas a segunda questão, então, apenas referir os custos elegíveis, que são os tradicionais do programa Horizonte Europa, para aqueles que estão já familiarizados com o programa, portanto, custos com pessoal, outros custos diretos, como sendo custos com compras e bens de serviços, custos com viagens e deslocações e custos com equipamento. E estes custos, portanto, no ACE Accelerator é bastante comum que se financie aqui tudo o que diga respeito, por um lado, à questão do desenvolvimento tecnológico necessário e também, muito importante, algumas questões de proteção da propriedade intelectual, às quais nós chamamos a atenção. Também é possível aqui uma subcontratação e existe uma taxa indireta de 25% que é aplicada aos custos diretos, e, portanto, esta será então a taxa que cobre os comuns overheads neste tipo de projetos. Eu, portanto, penso que assim também ficam com uma ideia geral do que é que financiou esse Accelerator, o que é que podem contar em termos de financiamento. E para terminar aqui esta abordagem ao ACE Accelerator, às características principais do programa,
Passamos finalmente aqui para uma explicação sobre o processo de candidatura. Eu pedia mais uma vez à Sofia se nos pudesses esclarecer quanto ao processo, quais são as diferentes fases, o que é necessário então para submeter uma candidatura ao IC Accelerator. Para submetermos então uma candidatura ao AC Accelerator, convém focar aqui em 3 pontos-chave, que estão bem patentes no slide que apresento. Portanto, a short application, ou seja, uma submissão de uma proposta ligeiramente mais curta. Esta proposta pode ser submetida em qualquer altura e é avaliada remotamente, tendo em conta 3 parâmetros essenciais, que são a excelência, o impacto e o nível de risco. Esta proposta mais curta consiste num pequeno formulário que, para além de sumariar a vossa proposta, responde também a questões relacionadas com a empresa, com a equipa, com o potencial e inovação do mercado da vossa tecnologia ou da tecnologia que pretendem descrever. Portanto, aqui também adicionar um pitch deck até 10 slides, um video pitch de até 3 minutos, onde os membros core da equipa, sendo que aqui considerarmos até 3 pessoas, devem demonstrar então a motivação para a proposta. Esta proposta, como eu disse, é bastante pequena, está limitada a cerca de 12 páginas. Aqui, submetida a esta short proposal, dentro de 4 a 6 semanas tem um feedback, e se a candidatura cumprir os requisitos para financiamento, serão convidados a preparar uma full proposal, a proposta completa, que podem submeter a uma das datas limites de financiamento, quer para a modalidade Open, quer para a modalidade Challenges. Aqui, este ano, o primeiro cut-off foi em março e o segundo cut-off é no próximo dia 1 de outubro. Passando para a segunda parte mais importante, a parte da submissão da full proposal. Portanto, aqui, recebendo o go da avaliação da short, são convidados a submeter esta proposta mais completa num prazo de 12 meses, e submeter também a um dos cut-offs. Aqui é necessário, então, um plano de negócios completo, informações completas sobre as finanças da empresa e também da estrutura da mesma, um pitch deck, novamente, em formato PDF e o video pitch de até 3 minutos. Aqui, de ressalvar que podem reutilizar ou atualizar o pitch deck e o video pitch que foi submetido previamente na fase da short proposal. Para além disto, são necessários 10 anexos obrigatórios, incluindo o Freedom to Operate. Uma vez submetida esta full proposal, ela vai ser novamente avaliada remotamente, de acordo com os critérios de avaliação, e no prazo de 6 semanas são informados sobre os resultados, sendo que, se forem bem-sucedidos, serão convidados para uma entrevista com o júri AIC. Fim, a parte da entrevista. Todas as empresas que receberem um go nesta fase de avaliação da full proposal serão convidadas para uma entrevista como fase final deste processo seletivo. São organizadas no máximo cerca de 12 a 13 semanas após a data de cut-off, duram 45 minutos, sendo que incluem 10 minutos para que possam apresentar a vossa ideia suportada pelo pitch deck e um máximo de 35 minutos para que possam ser feitas perguntas e respostas para clarificar alguns aspectos da proposta. Após esta entrevista, o resultado surge cerca de 3 semanas após as mesmas. Aqui, salientar que as candidaturas cumpram todos os critérios na fase de avaliação remota e que sejam avaliadas positivamente pelo júri, mas que, pelo contrário, não são recomendadas para financiamento, serão então atribuídas com um selo de excelência que as vai ajudar a obter financiamento de outras fontes. Obrigada, Sofia. Exatamente, este selo de excelência pode ser aqui um mecanismo para um acesso também mais facilitado a outros programas de financiamento, tanto nacionais como europeus. E só queria complementar aqui, dizendo que a full proposal, portanto, no fundo, a escrita da candidatura integral, tem aqui mesmo um esforço muito relevante de explicar todo o modelo de negócio, o roadmap, tanto tecnológico como a nível de negócio, a curto, médio e longo prazo da empresa. Portanto, é um exercício muito extenso, mas também útil à própria vida, ao dia-a-dia da empresa. Portanto, é aqui um momento mais desafiante, mas que sem dúvida compensa o esforço, especialmente se a candidatura
for aprovada. E também dizer, agora já não me recordo se Sofia se referiste, mas fica aqui o reforço, que as entrevistas neste momento são presenciais em Bruxelas. E, portanto, também ficam com uma noção de que aqui o AC Accelerator é uma oportunidade bastante apelativa, mas que também envolve aqui um comprometimento, um compromisso grande da parte das entidades que pretendem candidatar-se, uma vez que o processo é um pouco extenso. Ainda assim, os resultados são divulgados nas várias fases do processo de forma bastante ágil. Obrigada, Sofia, por este esclarecimento sobre o AC Accelerator. E passamos agora ao AC a explicar um pouco aqui a call do STEP, para perceber então da melhor forma como é que as empresas poderão aceder aqui a um investimento em capital um pouco mais substancial. Portanto, a Step Call é algo também relativamente novo e que surge também da iniciativa da Comissão Europeia, para, no fundo, reforçar a competitividade da Europa e reduzir as dependências estratégicas em certas áreas que são, como disse, passando a redundância, estratégicas para a União. E, portanto, aqui o STEP significa aqui Plataforma de Tecnologias Estratégicas para a Europa. Aqui no âmbito do EICA conta com uma dotação de cerca de 300 milhões de euros e financiará projetos entre 10 a 30 milhões de euros em investimento de capital, portanto 10 a 30 milhões, e é dirigido também à luz do ACE Accelerator a PME, startups, spin-offs que sejam altamente disruptivas, promissoras, que impulsionem a inovação nestas áreas críticas. Lá está, de forma a garantir e ajudá-los a garantir um investimento privado para que consigam expandir os seus negócios. E, portanto, apenas salientar que esta convocatória está aberta também em contínuo até ao final do ano, e as 3 áreas temáticas, digamos assim, nas quais se procuram candidaturas são, portanto, a área do digital e do deep tech, a área das tecnologias limpas e a biotecnologia. Portanto, estas são as 3 grandes áreas consideradas estratégicas pela Europa, e às quais a Step Call está aberta. De referir que há uma lista muito detalhada com indicações e orientações sobre estas temáticas e as subtemáticas que podem ser consideradas então críticas, mas também dar a nota que é uma listagem título ilustrativo e, portanto, não é uma listagem exaustiva que exclua automaticamente certas áreas que poderão eventualmente não estar referidas. E essencialmente ficam com esta ideia da Step Call, que também é uma oportunidade, especialmente para empresas que estejam já nesta fase de levantamento de capital em força, digamos assim. E eu passava agora a explicar aqui os 2 mecanismos de acesso rápido ao IC Accelerator, o Fast Track e o Plugin. Portanto, a Sofia explicou com bastante detalhe em que é que consiste o IC Accelerator e referiu também as várias fases de candidatura, e é essencialmente numa dessas fases de candidatura onde entram estes mecanismos de acesso rápido, mais rápido. Portanto, e para ser mais precisa, estes mecanismos vêm substituir a short proposal, ou seja, a primeira fase do processo do IC Accelerator acaba por ser mais facilitada para as entidades que sejam elegíveis nestes 2 mecanismos. E como é que podem as PMEs e as startups validar se são elegíveis e perceber se estes mecanismos são dirigidos a elas? Portanto, em primeiro lugar, explicar que
as propostas são, estes mecanismos permitem que as propostas sejam tratadas de uma forma específica, ou seja, propostas resultantes de outros projetos existentes. É importante referir, que não expliquei, que este mecanismo entra em força para entidades que tenham já projetos aprovados e finalizados no âmbito de outros programas de financiamento e que, por estarem, no fundo, a executar estes projetos, podem ver avançada a candidatura na fase da short proposal. Portanto, aqui o que acontece é que os candidatos não têm que se candidatar diretamente ao concurso do ACE Accelerator e, em vez disso, as entidades responsáveis, sejam nacionais, europeias, responsáveis pelos mecanismos de financiamento, onde estas entidades estão de momento a participar com os seus projetos, fazem uma revisão do projeto para avaliar o seu potencial de inovação e também a questão da implementação no mercado, e acabam por decidir, por dar aqui uma indicação se serão projetos ou não adequados ao ACE Accelerator, e se então poderão saltar esta fase da short proposal. E para reforçar mais uma vez, esta revisão é feita pelas autoridades que concedem então os financiamentos dos programas. Portanto, para tentar ser um pouco mais clara, porque pode ser confuso, este mecanismo existe para entidades que já estejam a participar em projetos aprovados no âmbito de outros programas de financiamento, que podem ser tanto europeus como nacionais ou regionais. Também para vos dizer que a distinção entre o Fast Track e o Plugin é essencialmente que o Fast Track é um esquema que tem por base os programas e projetos a nível europeu, e o Plugin é um esquema que tem por base programas, projetos de base nacional ou regional. E, portanto, é importante salientar que aqui o Fast Track tem como programas elegíveis o Pathfinder, o ACE Transition, tem também aqui as KICs, as Comunidades de Conhecimento e Inovação, não todas, portanto é necessário validar caso a caso. O programa Eurostars, de forma genérica, mas também é necessário ver em específico quais as linhas que devem ser consideradas, e depois salientar também o Women Tech EU e o esquema pré-acelerador, que é uma novidade também deste ano, que ainda não está disponível, portanto ainda não é possível termos aqui entidades elegíveis através do pré-acelerador, mas fica também aqui a nota que no futuro será um dos programas elegíveis para o Fast Track. É muito importante referir que estas candidaturas, ou seja, estes projetos que já estão a decorrer e que são elegíveis ao ACE Accelerator através do Fast Track, são avaliados pelas entidades seguindo os critérios do ACE Accelerator. E muito focados aqui no potencial subjacente de inovação e de impacto nos mercados, ok? E portanto, fica esta nota que são usados os critérios do ACE Accelerator para aferir esta possibilidade de elegibilidade ou não. Portanto, se as entidades que gerem os mecanismos de financiamento, tanto europeus como nacionais, identificarem nesta avaliação que os projetos cumprem os requisitos, cumprem os critérios, as entidades são convidadas diretamente pelos mecanismos a apresentar então uma candidatura ao ACE Accelerator, saltando a short proposal. E posteriormente, portanto, submete-se então a full proposal, como a senhora explicou há pouco, e se for aprovada essa fase, passa-se então também à fase da entrevista, e o resto do processo decorrerá de forma normal.
Por fim, apenas referir então aqui um pouco em mais detalhe o esquema plugin direcionado às entidades portuguesas. Portanto, este esquema plugin é o único esquema certificado neste momento em Portugal para este acesso rápido ao IC Accelerator e, portanto, apenas é possível fazê-lo através do aviso do ID empresarial, projetos demonstradores individuais ou com promoção. Neste momento é a única linha, o único aviso de Portugal 2030 que permite esta elegibilidade ao acesso rápido. Portanto, projetos que tenham terminado até 22 meses após a data de encerramento poderão ser elegíveis aqui ao esquema do plugin. No âmbito deste aviso e, portanto, toda a avaliação e o mecanismo de acesso é semelhante ao que eu referi para o Fast Track. Dizer que em Portugal há uma dotação de 12 milhões e meio de euros alocados a este acesso plugin e também é importante referir que é gerido pela ANI e em Portugal há aqui a obrigatoriedade do preenchimento de um questionário, de um formulário que no fundo formaliza esta candidatura plugin a nível nacional. E para além do formulário é também necessário, no fundo, o pitch deck e o vídeo de 3 minutos, à semelhança do que é necessário na convocatória tradicional, digamos assim, do IC Accelerator. Portanto, estes dois mecanismos podem ser efetivamente uma oportunidade muito relevante para todas as empresas, PMEs, startups, que estejam nestes contextos, que tenham já projetos aprovados no âmbito de outros programas, sejam europeus, seja este do ID empresarial ou projetos demonstradores, para que possam aceder de forma mais ágil ao programa do IC Accelerator. E, portanto, fica aqui esta informação que esperamos que seja útil. E então recordo só, para terminar este tema, recordo aqui aquele slide que apresentamos no início, que demonstra exatamente o que explicamos. Portanto, aqui todo o mecanismo de Fast Track e plugin de acesso ao IC Accelerator, onde, portanto, aqui ao centro da imagem temos alguns dos programas, não todos, que dão este acesso rápido. Portanto, já referimos o Pathfinder, o IC Transition, em Portugal o plugin do ID empresarial projetos demonstradores, o Eurostars também, por norma, destacamos, outros programas europeus e o pré-acelerador, que é então a novidade para este ano, uma das novidades no Horizonte Europa. Portanto, neste slide podem verificar também que temos aqui uma questão nova, que são os vouchers da IC, e portanto, passamos também a explicar de forma breve em que é que consistem estes vouchers, como é que as entidades podem usufruir destas oportunidades. E, essencialmente, um dos grandes objetivos destes vouchers é apoiar as candidaturas ao programa IC Accelerator. Portanto, faz todo sentido, no âmbito destes mecanismos satélite, referi-los e explicá-los. E, essencialmente, portanto, da mesma forma que estamos a falar do IC Accelerator, são orientados e direcionados para startup e PME. Portanto, ambos os vouchers têm um critério de elegibilidade muito importante, que consiste no facto de as entidades têm que ter aprovadas, têm que ter um go, a fase 1, portanto a short proposal, que temos vindo a falar, ao IC Accelerator, nos 12 meses anteriores à data de submissão da candidatura. Portanto, isto é uma condição obrigatória para aceder a qualquer um dos vouchers, seja o Go to IC Accelerator, seja o Deep Tech. E, portanto, como veem também pela imagem, existem duas tipologias, o Go to IC e o Deep Tech, sendo que o Go to IC está elaborado essencialmente para apoiar e para financiar serviços de elaboração, apoiar a candidatura à full proposal, como
como referimos, e também os elementos que são obrigatórios, como é o caso, entre eles o serviço de design gráfico e produção de vídeo, para o pitch e para o video pitch ao ACE Accelerator. Portanto, são mais orientados para este fim específico e têm, portanto, aqui um valor de 10.000 euros cada voucher. O Deep Tech já é um voucher mais robusto, também, para além do impulsionar das candidaturas ao ACE Accelerator, tem toda uma lógica de reforço da maturidade tecnológica das startups e PME portuguesas, mas, mais uma vez, cumprindo a condição de ter a short proposal aprovada e, portanto, pretende impulsionar o desenvolvimento tecnológico, empresarial destas entidades e que sejam Deep Tech, mais uma vez. Tem uma dotação de 2,5 milhões de euros e, portanto, não referi, mas estes vouchers são também a fundo perdido, e de salientar aqui algumas atividades elegíveis do voucher Deep Tech, que vai um bocadinho mais além do que o Go to ACE Accelerator, e, portanto, também inclui aqui ações a financiar, como a definição da estratégia, da gestão e da consolidação da propriedade intelectual, também o apoio a alguns processos regulatórios e de certificação, a aquisição de serviços para desenvolvimento de produto, também o desenvolvimento de planos operacionais para integrar os critérios ESG, portanto, Environmental Societal Governance, que são cada vez mais um critério nos programas europeus. E também, por fim, estudos de mercado para suportar estratégias de acesso ao mercado, go-to-market. Portanto, ficam aqui alguns exemplos de atividades elegíveis no âmbito do voucher Deep Tech. Em ambos os casos, as candidaturas devem ser apresentadas também através da ANI, num questionário que está disponível, um questionário eletrónico, e, portanto, está disponível para o efeito, e é através deste mecanismo que se formaliza, então, a candidatura aos vouchers. Portanto, também, mais uma vez, é um dos mecanismos aqui muito apelativos às entidades portuguesas, não só para um apoio mais reforçado às candidaturas ao ACE Accelerator, mas também para fortalecer toda a questão de entrada no mercado, a questão da propriedade intelectual, que é necessária realizar só por si no âmbito das candidaturas ao AIC, e, portanto, robustecer o avanço tecnológico e a maturidade das nossas empresas e do nosso ecossistema. E, por fim, nós temos aqui mais 2 pontos para hoje. O primeiro era apenas relembrar as deadlines relevantes com base no que falamos hoje do ACE Accelerator, da Step Call dos vouchers, e posteriormente faremos só aqui um pequeno momento de perguntas e respostas mais frequentes e alguns pontos-chave a recordar para deixar como mensagens finais. Portanto, apenas recordar que a próxima convocatória ao ACE Accelerator, a próxima call, tem como cut-off o dia 1 de outubro de 2025, sendo que a short pode ser submetida a qualquer momento, mas nós aconselhamos que sejam submetidas até junho de 2025, para considerar depois também os períodos de avaliação, as tais semanas onde conseguimos obter depois a avaliação e os resultados. De referir também que, portanto, esta novidade do pré-acelerador não está ainda oficialmente publicada, mas temos indicação que terá aqui a deadline de setembro de 2025, e apenas muito brevemente dizer que esta oportunidade será também direcionada para PME e startups Deep Tech, altamente disruptivas, e que financiará um nível tecnológico um pouco mais intermédio, portanto, entre o TRL 4 a 6. E estará aberta apenas aos países widening, dos quais Portugal está integrado. Portanto,
em termos de competitividade, será aqui mais fechado aos países widening. Por fim, referir mais uma vez, a Step Call está aberta em contínuo também até ao final do ano e as candidaturas aos vouchers também através da ANI, assim como o plugin, também estão abertas em contínuo através dos questionários. Portanto, fica aqui este mapa de datas a recordar para aqueles que estejam interessados. E, portanto, agradeço a vossa atenção e passaria agora também ao momento das perguntas, aqui de algumas perguntas-chave, perguntas que são dúvidas recorrentes e também algumas mensagens a recordar. Sofia, não sei se queres começar por algumas e depois vamos fazendo essa explicação. Sim, claro, Maria. Então, em primeiro lugar, congratular-te pela descrição que fizeste e pelos detalhes que nos foste apresentando também durante a tua apresentação. Aqui, em jeito de resumo, mas também em jeito de esclarecimento e de reforço de alguns aspectos que fomos falando, algumas dúvidas, como a Maria disse bem, que vão surgindo ao longo do processo e que são algumas delas até bastante frequentes. Aqui, mais uma vez, salientar que o componente máximo de investimento, referido para o AIC Accelerator, em capital, aqui sendo claro a nível de capital, então este financiamento foi reduzido de 15 para 10 milhões de euros, sendo que valores de investimento acima destes 10 milhões de euros estão disponíveis no âmbito do convite da Step Call, como fomos reforçando e abordando ao longo deste webcast. Para além disso... Desculpa, Maria. Sofia, não, só para reforçar que aqui a novidade, no fundo é esta redução em investimento em capital na convocatória tradicional do AIC Accelerator, mas que não é descurada porque depois é reforçada na Step Call, mas para chamar a atenção que isto foi efetivamente uma alteração ao programa. Podes continuar, obrigada. Obrigada, eu. Relativamente às candidaturas, então as candidaturas, e aqui reforçar outra vez, penso que fui também clara nesse aspecto, mas reforçar esta ideia de que as candidaturas ao AIC Accelerator devem ter concluído todos os elementos do nível 5 de maturação tecnológica, ou seja, serem validados em ambiente real. Maria, não sei se aqui queres adicionar alguma coisa. Não, perfeito. Só para reforçar que este é mesmo um critério muito importante, a elegibilidade aqui do AIC Accelerator, portanto, ter finalizado o TRL 5 e estar no TRL 6 para avançar para esta candidatura. É um critério que é logo avaliado prontamente e as candidaturas que não o cumprem são imediatamente descartadas. E pronto, continuando aqui as perguntas ou temas mais chave, portanto, referir que o motivo também pelo qual nós recomendamos que as submissões sejam realizadas até o mês de junho prende-se com o facto das short proposals, ainda que estejam abertas em contínuo, têm agora uma condição onde são fechadas em lotes na primeira terça-feira de cada mês. Portanto, na primeira terça-feira de cada mês fecha-se um lote e distribuem-se as propostas, short proposals pelos avaliadores e se submetermos após essa terça-feira só irão iniciar a avaliação da nossa candidatura na próxima terça-feira, primeira terça-feira do próximo mês. Portanto, ter aqui algum cuidado em não deixar para a última hora a submissão da short proposal para ter esta possibilidade de ter os resultados em tempo útil para depois proceder à submissão da full. Muito obrigada, Maria. Agora, passando aqui para a parte das submissões das candidaturas abertas, das chamadas candidaturas abertas e também dos desafios, ou seja, a Open Call e a Challenge Call, aqui convém ter presente que a aprovação, ou seja, para propostas submetidas neste tipo de convocatória, quer a Open, quer Open, quer os desafios, peço desculpa por me repetir, mas aqui a aprovação unânime em caso de reuniões de consenso é mesmo necessária
para que seja feito um convite para a entrevista por parte do júri AIC. Obrigada, Sofia. E para terminar, que é a última questão, dúvida que surge frequentemente, portanto, dizer que, reforçar que até ao dia de hoje, o único programa, o aviso nacional elegível aqui ao mecanismo do plugin é apenas e só o ID empresarial, projetos demonstradores individuais ou em copromoção. Referi que avisos semelhantes no âmbito do Portugal 2020 não são elegíveis, portanto, ter presente esta questão, que é importante para quem estiver interessado neste acesso plugin. E, afinal, ainda tinha aqui mais uma questão, que é apenas, eu penso que já reforcei bastante, mas deixar aqui como nota final que os vouchers são apenas acessíveis às empresas então que têm aprovadas a short proposal, portanto é mesmo uma condição obrigatória. E no fundo estas eram aqui alguns elementos que queríamos chamar à vossa atenção, que são perguntas e dúvidas que frequentemente surgem tanto no âmbito do acelerador como no âmbito dos esquemas plugin e dos vouchers. Sim, mas aqui ter sempre patente a questão de timelines, portanto, não deixar a submissão para a última, como a Maria já foi referindo, e ter aqui em atenção estas questões, nomeadamente a short proposal aprovada, no caso dos vouchers, ou então o tipo de avaliação que pode ser feito, o próprio TRL. Portanto, achamos que temos aqui uma compilação das dúvidas mais frequentes, mas, entretanto, caso tenham mais algumas, estaremos claramente disponíveis para responder. E neste contexto, eu creio que chegamos ao fim do nosso webcast. Maria, agradeço-te pelas explicações e por me teres também ajudado aqui durante a condução deste webcast. Esperamos que as informações que vos passamos hoje, que partilhamos convosco, que tenham sido e que tenham fornecido uma visão clara e útil deste programa, destas ajudas, destes financiamentos a que a vossa empresa se pode candidatar. Esperamos também que se sintam mais preparados e confiantes para avançarem com as vossas candidaturas. Sabem que do nosso lado estamos dispostos a ajudar-vos. Maria, queres dizer uma última? Contem todos aqueles que estiverem interessados, que contem com o apoio da FI Group em todas estas questões que foram abordadas hoje neste webcast, e também de resto agradecer-te, Sofia, e a todos que nos estiveram a ouvir. Obrigada.